Olá, minha musa co-criadora, seja bem-vinda ao 10º episódio da 5ª temporada do Manifesting with Ali. Se você é nova por aqui, eu sou a Lê, sou professora e terapeuta em neurociência comportamental e esse aqui é o nosso espaço para aprender a usar o cérebro ao nosso favor, para manifestar uma vida com significado, com expansão, com consciência, com dinheiro, com viagem, com um amor maravilhoso, enfim, com tudo que a gente merece. Se em algum momento você sentir que quer ir além do podcast, ter um acompanhamento mais próximo de mim, os links importantes estão todos na descrição. O clubinho, que é o meu clube de manifestação de mulheres maravilhosas, como ser atendida por mim como sua terapeuta, ou para entrar no protocolo Musa de manifestação acelerada. Tá tudo aqui. É só acabar esse vídeo e descer aqui para entrar no link para poder, assim, para eu poder dividir a minha energia com você de alguma maneira. Então, tudo que eu puder colaborar para o seu crescimento, eu tô aqui. Então, vamos lá. Não sei se vocês já tiveram, com certeza já. Sabe daqueles dias que parece que o universo inteiro acordou meio contra você? É o trânsito que trava, a reunião que não sai como você imaginava, a mensagem que você estava esperando chega atrasada, ou então chega sem ser com o conteúdo que você esperava. E aí você se olha no espelho e se olha, meu Deus, tô feia, parece que literalmente tá tudo conspirando ao seu favor. Mas em compensação também tem outros dias em que tudo funciona da outra forma. Você chega no lugar certo, na hora certa, encontra a pessoa certa, às vezes quase que por acaso, as coisas se encaixam, sabe, sem muito esforço, sabe, a vida tá fluindo. Pois bem, eu tô lendo um livro chamado Transurfing da Realidade, que é escrito por um russo físico chamado Vadim Zeland. E uma das ideias centrais do livro começa exatamente com essa observação sobre como, às vezes, a vida parece lutar contra a gente e, em outros momentos, ela parece colaborar, assim, com tudo que a gente está fazendo. E a proposta do Zeland é que talvez esses dias não sejam simplesmente de sorte ou azar, mas sim um reflexo da forma como estamos nos relacionando internamente com o mundo. Então ele começa com uma metáfora que eu achei super interessante, que é a ideia de que o mundo funciona como um espelho, mas não é um espelho assim comum que reflete imediatamente, mas um espelho que primeiro recebe a imagem e depois devolve o reflexo com algum atraso. E esse espelho, segundo ele, está constantemente fazendo a mesma pergunta para todos nós: como você acredita que eu sou? E cada pessoa responde a essa pergunta através da percepção de vida, da de cada um, né? Cada um tem. Então, algumas pessoas acreditam que o mundo é duro, é difícil, é competitivo, é cheio de escassez. E outras pessoas acreditam que o mundo é cheio de oportunidades, encontros inesperados, caminhos possíveis. E aí o que acontece? O mundo começa a concordar com cada uma dessas respostas. Então a realidade começa a se organizar de uma forma que confirma aquilo que a pessoa já esperava encontrar. E não é porque o universo está obedecendo uma frase que você disse em voz alta, mas porque a forma como você percebe o mundo muda a forma como você se move dentro dele. Então, se alguém acredita profundamente que tudo é difícil, que oportunidades são raras e que sempre existe alguém na frente, na fila, essa pessoa começa a prestar mais atenção nos obstáculos, nas confirmações dessa dificuldade, nos momentos em que algo não deu certo. E aos poucos, a experiência dessa pessoa vai ficando cheia exatamente dessas evidências que ela acredita. Já uma pessoa que parte do princípio de que o mundo pode ser sim mais aberto, que oportunidades aparecem, que encontros inesperados podem acontecer, começa a olhar para a realidade com outro tipo de atenção. Então ela percebe portas que talvez outras pessoas nem notariam. Se permite tentar coisas que talvez alguém mais cético talvez nem tentaria, e por causa disso começa a viver experiências diferentes. Então no Transurfing ele diz que esse jogo
todos acabam ganhando, porque o mundo simplesmente reflete aquilo que cada um decidiu acreditar sobre o mundo. Então não existe uma resposta certa ou errada. Existem apenas a relação que cada pessoa estabelece com a realidade e o tipo de reflexo que começa a aparecer a partir dessa relação. E lá no início ele conta, o autor conta uma pequena história para ilustrar isso. Ele fala que um excêntrico, que é uma pessoa meio ingênua, que simplesmente acredita que o mundo guarda as melhores coisas para ela. Então esse excêntrico, ele chega em um balcão exatamente no momento em que uma nova entrega acabou de chegar. E ali ele descobre que o primeiro comprador recebe tudo de graça. Então, atrás dele começa a se formar uma fila de pessoas muito mais realistas, pessoas que sabem como a vida funciona, que sabem que tudo é difícil, que as coisas boas acabam rápido e que sempre existe alguém na frente. Então, elas olham aquela cena com uma mistura de irritação e confirmação. Claro que ele teve sorte. Para mim, nunca acontece assim. Então, o ponto do autor que ele está tentando mostrar é que não é que algumas pessoas têm sorte e outras não. O ponto é que cada pessoa entra nas situações já carregando uma expectativa sobre como o mundo funciona. E essa expectativa muda completamente a forma como ela percebe, reage e vive dentro dessa realidade, do mundo que a gente vê hoje. É como se cada um estivesse sintonizado numa frequência diferente, mas da mesma estação. Agora, claro que é muito mais fácil falar disso do que viver, gente? A gente não pode ignorar um fato. Nós somos provavelmente uma das gerações mais ansiosas da história. Existem vários estudos mostrando isso, inclusive de dados da Organização Mundial de Saúde, e pesquisas globais de saúde mental que apontam um crescimento enorme de ansiedade nas últimas décadas. Então, o nosso sistema nervoso, ele tá em constante estado de alerta. Ele tá processando um excesso de informação que chega muito rápido na gente. Comparação social, notícias, pressão por desempenho, redes sociais, expectativas de sucesso. Então, não é simplesmente uma questão de pensar positivo e pronto. O nosso cérebro foi treinado a procurar ameaça, a antecipar problemas, a se preparar para o pior. Mas ao mesmo tempo existe algo muito interessante aqui. Tentar uma nova perspectiva sobre o mundo não custa literalmente nada. Não te exige dinheiro, não te exige uma mudança radical de vida, não exige que você abandone a sua racionalidade. Exige somente um pequeno experimento interno, que é começar a observar como você está se relacionando com a realidade ao seu redor. Então, perceber quantas vezes por dia você espera que algo dê errado. Quantas vezes você já entra em uma situação imaginando que vai ser difícil, que não vai funcionar, que alguém vai te decepcionar. O transurfing, que é esse termo, desse físico russo, ele não tá dizendo pra gente negar os problemas do mundo. Ele tá sugerindo algo mais simples e ao mesmo tempo vai ter um impacto radical na sua vida, que é experimentar mudar a forma como você olha para esse espelho. Em vez de assumir automaticamente que o mundo é difícil, que é duro, talvez seja possível começar a observar se também existem brechas, coincidências, pequenas oportunidades que antes iam passando ali despercebidas. Porque, gente, no fundo, se o mundo realmente funciona como um espelho, então cada pequena mudança na forma como você se relaciona com esse mundo pode e vai começar a produzir um reflexo diferente. E talvez o primeiro passo não seja acreditar cegamente que tudo vai dar certo, mas simplesmente se permitir testar uma nova pergunta. E se o mundo não fosse exatamente do jeito que eu aprendi a imaginar? E talvez o primeiro passo não seja acreditar cegamente que tudo vai dar certo. Se você conseguir, melhor ainda. Mas simplesmente se permitir testar
olhar para o lado positivo, sabe? Testar, mudar o script da sua cabeça, sabe? Porque é isso que o Transurfing propõe, sabe? Não é negar a sua realidade, não é ter uma fantasia otimista demais, mas é um experimento mental, sabe? Porque se o mundo é o espelho, então a forma como você se relaciona com ele inevitavelmente influencia o reflexo que volta para você. E essa relação começa muito antes das circunstâncias internas. Ela começa no nível da atenção, da expectativa, da interpretação. Então pensa no quanto da nossa experiência diária é, na verdade, a interpretação da realidade. Porque eu já falei isso aqui antes, né? Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e sair dela com conclusões completamente diferentes. Então, onde uma pessoa vê dificuldade, a outra pode estar vendo um aprendizado. Onde uma está vendo uma rejeição, a outra está vendo como redirecionamento. A situação externa pode ser a mesma, mas o significado que cada pessoa atribui àquilo cria experiências internas completamente distintas. E com o tempo, essas interpretações começam a moldar as suas decisões, os seus comportamentos, os seus caminhos de vida. E também tem uma parte do estudo que eu adorei, que eu achei super interessante, que é sobre energia e intenção. Então, o estudo diz que muitas vezes a gente não consegue mudar a nossa realidade porque grande parte da nossa energia mental está presa em coisas que nunca se realizam. Então, são os planos que ficam eternamente um dia eu vou fazer, promessas que a gente faz pra gente mesmo e não cumpre, metas que ficam vagando na nossa cabeça sem nunca virar uma ação real. Cada uma dessas coisas vai ocupando um espaço mental que drena a sua energia. Então, ele sugere que uma intenção precisa ser realizada ou então descartada. O que não pode acontecer é ficar eternamente naquele limbo. Porque quando algo fica indefinidamente na lista de eu deveria fazer, isso começa a consumir atenção e energia sem produzir movimento. E a gente sente isso como cansaço mental, como aquela sensação de estar sempre ocupada, sempre sobrecarregada, mas sem realmente avançar nada. Então, quando você começa a liberar esses pesos, seja executando aquilo que realmente importa para você ou simplesmente soltando o que não faz mais sentido, o seu estado interno começa a mudar. E aí a sua mente se clareia, a sua energia volta e a intenção vai ganhando força, sabe? Porque, gente, existe uma diferença entre desejo e intenção. Desejo é quando você quer algo, mas ainda existe dúvida, medo, resistência. Já a intenção é quando existe uma espécie de alinhamento interno, quando você simplesmente começa a caminhar naquela direção. E outro ponto muito forte, gente, que esse livro traz é a ideia de importância excessiva. Sempre que a gente coloca algo em um pedestal, seja uma meta, uma pessoa, um resultado, um emprego, ou até a opinião dos outros nesse pedestal, aquilo ganha um peso emocional enorme na nossa vida. E quando algo ganha peso demais, o sistema inteiro entra em tensão. A gente começa a agir com medo de perder, com medo de errar, com medo de não ser suficiente. E essa tensão acaba criando exatamente o tipo de bloqueio que a gente quer evitar. Então, por isso que no livro ele fala muito que muitas vezes o caminho não é lutar mais, é controlar mais ou não é tentar forçar que as coisas aconteçam do seu jeito. Muitas vezes o caminho é reduzir a importância exagerada que demos para aquilo. Então não significa desistir do seu objetivo, significa tirar o peso que transforma aquele objetivo em uma ameaça para o seu sistema nervoso. Que eu já falei aqui várias vezes, né, sobre normalizar, sobre naturalizar o seu desejo, para que o seu corpo relaxe. E quando o corpo relaxa, a mente funciona melhor. A sua criatividade volta, a percepção de oportunidade aumenta, as decisões ficam mais claras. Então, de certa forma, você para de lutar contra o reflexo e começa a criar a imagem.
E talvez essa seja uma das ideias mais interessantes desse conceito que esse autor russo trouxe. A maioria das pessoas vive reagindo ao reflexo da realidade. Elas olham para o que acontece ou para o que aconteceu e deixam aquilo determinar como elas vão se sentir, o que vão acreditar e o que elas esperam do futuro. Mas se o mundo realmente funciona como espelho, então reagir ao reflexo é como tentar mudar a sua aparência discutindo com o espelho. Então a proposta é inverter a ordem. Primeiro muda a relação interna, depois o reflexo começa a mudar. Então, primeiro a gente muda a forma como a gente olha para o mundo e depois o mundo começa a responder de uma forma diferente. E talvez isso não aconteça de um dia para o outro. Eu acredito em mudanças de um dia para o outro, mas talvez, eu não quero que você se frustre tentando fazer essa diferença e não conseguindo. Então eu quero que você saiba que talvez vai demorar um tempo para acontecer, mas eu não quero que você desista de tentar mudar essa interpretação. Mesmo que isso seja parar de olhar notícias o tempo todo, parar de ficar procurando provas o tempo todo de que o mundo é injusto, de que não é bom. Vou te dar até um exemplo bobo aqui, né? Eu adoro Big Brother, eu adoro reality show, porque eu adoro ver as pessoas, sabe? Como elas se comportam, como elas falam, como elas jogam, eu adoro. Eu acho um experimento social maravilhoso. Só que eu comecei a perceber o quê? Que tava me deixando com muita raiva, tava me deixando com muita ansiedade. Quando eu via aquele grupo malvado, ganhando tudo, se dando bem, tendo sorte, eu comecei a pensar assim, cara, o mundo é injusto, né? O mundo é injusto. Esse foi o pensamento que eu comecei a implantar na minha mente sem nem perceber. Sabe, eu via, por exemplo, homens tratando mulheres de um jeito assim, que eu não concordo, e depois, no final das contas, as mulheres apoiando esses caras, e eu ficava, cara, é assim mesmo que funciona a vida. Então eu tava, sem perceber, implantando na minha mente conceitos de coisas que eu já vivi. Então o programa tava de alguma forma comprovando aquilo de novo e trazendo aquilo de novo. E eu falei, cara, não, isso não é pra mim. Então agora, como eu gosto, o que eu faço eu vejo na rede social o recorte daquilo que eu quero ver, que eu acho engraçado, eu comento, eu rio, ou seja, eu tô pegando a realidade e eu tô fazendo um recorte daquilo que me convém. Porque se eu quero mudar a minha realidade interna e se eu quero mudar essa realidade para uma realidade em que eu acredito fielmente que o mundo é muito justo e eu quero atrair para a minha vida cada vez mais pessoas justas, mais pacientes justas, mais clientes justas, mais alunas justas, é isso, e mais relacionamentos justos para a minha vida, de amizade, enfim. Eu preciso alimentar a minha mente com coisas, com informações melhores, porque assim que eu consigo mudar a minha realidade. Minha musa, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, manda para sua amiga, manda para sua mãe, manda para sua prima, comenta aqui embaixo, porque isso ajuda o meu trabalho a chegar para mais pessoas. Eu adoro quando eu vejo vocês compartilhando também no Instagram e me marcando. Eu fico super feliz. E é isso, né? Essa energia de troca que eu quero. Eu cresço desse lado, você cresce desse lado aí e crescemos juntas para um mundo que a gente está construindo internamente e a gente vai ver o reflexo dele na nossa realidade. Não se esquece que você pode clicar aqui embaixo para ver mais informações do clubinho, do atendimento individual ou do protocolo Musa de manifestação acelerada, e eu quero ver você realizando todos os seus desejos. Um beijo e até o próximo episódio.